pobre e disse: afirmo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía para. Não faz, tem um paralelo, tem uma coisa em comum para essas duas mulheres, era que a coisa que ela tinha de recurso. Só que a gente, será que Deus, depois, será que o Senhor Jesus, depois que ele dá todo o recurso dela, será que essa mulher não morreu de fome, não? Vemos lá na viúva de Sarepta, que nem era judia, que nem era do povo de Deus, era uma estrangeira, mas Deus viu também ela. Deu uma palavra para Elias a respeito dela, para que ela desse o recurso dela. Então, é que Deus deu uma palavra. Eu não tô, alguém chegar aqui para você, faz isso, que vai acontecer isso, sem nenhum critério, só porque ele falou, falando assim, que Deus falou com o profeta, e Deus também fala que ele já falou com ela. Ele não falou que só falou com o profeta, ele falou com quem? Com ela. Deus falou com ela primeiro. Deus confirmou com ela. Ou seja, é aquele tipo, nossa, eu tive um sonho. Chega lá, acontece aqui. Deus está incomodando a pessoa a respeito de algo que ela tem que ofertar. E aí chega o homem de Deus, segundo a palavra de Deus, e fala, e ela dá segundo a palavra de Deus, porque Deus já estava falando a respeito daquilo. Deus nunca vai falar só com um, Deus vai falar com todos. E a confirmação vem pela palavra de Deus na boca do profeta. Vai falar para você fazer algo, sem ele nunca nem ter mencionado isso no seu. É algo que vai te custar muito. Deus não vai pedir o teu último recurso se antes ele falar para você, dá para mim. Se antes ele falar com quem? Com você. Não é comigo não, é com você. Deus vai falar para você, com você. Quanto tempo? Uma semana atrás, semanas atrás, mas Deus vai falar para você o que tem que fazer. E aí o Deus que vem vai confirmar aquilo que Deus já falou. Ele não vai trazer nada novo. Ele não vai inventar falando para você que se você Deus só vai Deus tem que falar com você primeiro. A respeito do que vem da sua a respeito do que vem das suas finanças. Adiante de você e falar que tem que fazer algo sem Deus tem falado. Estamos tanto, por exemplo, dois a respeito de um casamento. Deus tem que falar com tem paz. A falta de revelação da vontade de Deus. Então, se você quer revelação do seu casamento, Deus tem que falar. Os dois têm uma chamada a respeito de algo. Chamado entender. Então, aqui na casa da viúva de Sarepta, Deus tinha falado com ela. Deus falou com ela, Elias, já falei com ela. Segundo a minha palavra, você pode ir lá. Deus vai lá e fala. Ela. Crê na palavra, porque anteriormente. Mas em compensação, o que dera nessa palavra da viúva pobre, das pensamentos, não tem recurso nenhum. Eu vou morrer. Vou morrer. Outro ponto dessa palavra. Deus vê. Deus está olhando para você. Deus, ele senta como se Deus sentasse aqui e olhasse você entregar suas ofertas. É como se Deus sentasse aqui e olhasse você. Deus senta aqui a sua adoração. Deus senta aqui e vê você prestar atenção. Deus vê a viúva de Sarepta que não era. Esses foram que ofertaram mais. Ele fala, Deus seu como a viúva. Deus não vai deixar. Não, mas creia. Deus tem falado. Entrega. Porque o milagre
É confiar na palavra de Deus. É crer que a palavra de Deus é poderosa para dar a salvação. Então não tenha dúvida, entrega. Deus falou. Estou falando para se Deus falou com você. Se Deus não falou com você, faça. Porque depois lá na frente você fala, eu entreguei, quebrei minha cara. Deus tem que falar. Deus vai falar. E aí nesse ponto aqui eu só estou falando para você, eu quero enfatizar nessa questão do não reter o que Deus tem pedido. Não reter seu último recurso. Nem que seja seu último. Depois que a viúva de Sarepta, tudo aquilo que ela tinha, teve sustento até a chuva. Até a chuva vir. Tempo de seca. Orado para passou um ano. Então, se é um tempo de seca, entrega. Tempo de seca. Quando você confia. Deus está falando. Vai ter sustento todo o tempo da seca. Todo vai sofrer. Amém? Ficar de pé. Pode entregar os envelopes. Para ressaltar, as primícias ainda é esse mês, tá? Até mês. Amém. Queremos abençoar todos. Dará sementes. Você semeia, essa é a graça. Nós não plantamos, mas Ele dá semente. Plantamos com aquilo que Ele nos deu. Pai, nós te agradecemos por cada recurso. Te agradecemos por cada oferta. Louva a Deus por cada um que não. Pai, que o Senhor dará semente. Abençoa, Pai, a casa dessa pessoa que hoje não está ofertando. Possa avançar em prosperidade. Que na casa dela haja prosperidade, fartura, que ela seja bem sucedida em tudo. Dê também revelação para que quando ela receber, possa ofertar e dizimar. Abençoa, Pai, aqueles que estão ofertando. Pai, graça abundante. Pai, unção dobrada sobre a vida desses irmãos. Em nome de Jesus. Amém? Pode trazer suas ofertas, seu dia. Amém? Vamos ficar de pé ainda, tá bom? Só para a gente orar pelos dias. Pai, nós, Lucas, ela e a família. Em nome de Jesus, Senhor. Declaramos a prosperidade, Pai, declaramos a unção da multiplicação, declaramos, Pai, que o projeto deles acontecerá. Declaramos a própria, onde eles querem. Declaramos, Pai, que a fartura do Senhor, a provisão, Pai, virá em forma abundante sobre a vida deles. Declaro, Pai, Pai, aonde eles estão, faça a distinção daquilo que o Senhor tem dado para eles, de quem eles são no Senhor. E as pessoas vejam e engrandeçam o nome do Senhor, por causa da fidelidade deles. Em nome do Senhor, serve o coração. Aleluia. Se a paz do Senhor Jesus, irmãos, tudo bem com vocês? Deus, vira pro irmão que está do seu lado e fala assim: meu irmão, como é bom você estar aqui. Aperta a mão dele aí. Vira pro irmão de trás também, faça isso. Bem, o Senhor é bom.
tempo todo, Senhor. Aí estão felizes com tudo aquilo que Ele vai fazer nos próximos meses desse ano. Diga amém. Glória a Deus. Quero falar para vocês. Projeto começar como igreja e para os líderes. Vamos começar como igreja a partir desse mês. Bem, projeto A Minha Igreja é 10. Quantos querem ter uma igreja 10? Pega um copo. Irmãos, semana passada, então, eu compartilhei uma palavra com vocês a respeito dos ciclos da vida. Quantos receberam essa palavra aí? Quantos compartilharam essa palavra na célula? Quantos ruminaram essa palavra na célula? Então, qual que é o primeiro ano? Vocês lembram? Primeiro ano, aprendizado. Segundo ano é o ano trabalho árduo, trabalho duro. Temos que trabalhar. O terceiro ano, então, é o ano do reconhecimento. É o ano de reconhecer, né, de entendermos ali todo o processo. O quarto ano, então, é o ano da oportunidade. Fala assim, fala para o irmão do lado, fala assim, meu irmão, você tá aproveitando as oportunidades de Deus para a sua vida? Aleluia. O quarto ano, então, é o ano da oportunidade. O quinto ano é o ano da definição. Definição. É o ano que muita gente às vezes desiste, porque é um ano de você avançar e às vezes você não avança, porque está definindo algumas coisas na sua vida. O sexto ano, então, é o ano da bênção tríplice. E o sétimo ano, aleluia, glória a Deus, é o ano do descanso. Eu estou nesse ano no meu ministério, o ano do descanso. Eu falei para os irmãos, vocês têm que ter marcos na vida de vocês. Lembra que eu falei para vocês? A nossa vida é feita de marcos. Nós precisamos de marcos para nossa caminhada. Eu trouxe aqui alguns marcos que eu tenho guardado para você. São marcos que ao longo do meu ministério eu fui juntando, fui colocando, porque demonstra o favor de Deus para comigo. Eu guardo com muito carinho isso aqui, sabe, irmãos? Cada um desses marcos. Aqui, então, eu tenho marco de quando eu entrei na videira. Quando eu entrei na videira, eu era um encontrista 0529 do Encontro dos 4.000. Outubro de 2005. Estava lá no prédio da videira com esse crachá. Encontro dos 4.000. Eu tenho aqui a cartinha também. A cartinha do líder. Que hoje é um grande pastor da Assembleia de Deus hoje. Lá em Goiânia, de uma grande região. Heber de Queiroz. O homem de Deus que conduziu a um encontro com Deus. Tenho aqui a cartinha dele, a cartinha da igreja também que eu recebi. Eu também tenho aqui alguns marcos da minha vida ministerial. Esse aqui foi o primeiro encontro dos 4.000 que eu trabalhei como líder. Eu fui no encontro dos 4.000 como servo, como encontrista, e aqui eu fui no meu primeiro encontro dos 4.000, lá no prédio nosso em Goiânia, como líder. Eu tenho aqui também o meu primeiro reencontro do seminário. Quando eu fiz o seminário, nós fomos para uma chácara e lá eu participei de um reencontro.
como encontrista, reencontro do seminário, foi um marco na minha vida. Também participei como líder do encontro dos 10.000 que nós fizemos lá em Goiânia também. Depois participei de algumas conferências que me marcaram poderosamente a loucura do Evangelho. Eu recebi marcas nessa conferência. Ministrando o reino, possuindo a terra. Essa conferência, foi nessa conferência que o Senhor falou comigo que eu iria ser enviado como pastor, mas eu não iria receber como pastor por 7 anos. O Evangelho, o poder de Deus. Outra conferência que me marcou poderosamente. Eu tenho aqui também, vou mostrar para vocês, Festa das Cores, Mensageiros da Cruz. Foi a multiplicação da célula da Laís, uma das discípulas que eu acompanhei por 7 anos como discipulador lá em Goiânia. Eu falei para vocês, toda campanha de jejum, eu fazia isso aqui. Aqui é os alvos de todos os líderes de célula que caminhavam comigo, como líderes de célula. Aqui tem os alvos do meu discipulado, alvos da família Baluarte para 2013, 10 anos atrás. Amém? Aqui tem alguns alvos. Vou falar um alvo, Bruno Campos tem alvo, Christian Blas, Débora, Elza Escleiviana. Vou falar um alvo meu para vocês de 13 anos atrás. Levantar 2 discipuladores e multiplicar todas as células e entrar no teste como obreiro. Há 10 anos atrás, eu já orava por onde eu estou. Orava também pelo meu filho, pelo Isaac. A vinda do Isaac. Todos os anos eu colocava isso aqui. Todo jejum eu colocava isso aqui. A vinda do Isaac. A vinda do Isaac. Oh, tanto de Isaac que Deus me deu. Aleluia. Glória a Deus. E aqui, né, os alvos de todos os meus líderes. Quantos líderes que eu acompanhava aqui nessa época? Deixa eu até contar. Então, eu acompanhava o Bruno Campos, Christian Brasil, acompanhava o Douglas Rocha, acompanhava a Débora Cunha, acompanhava a Elcivânia, acompanhava a Fabiana Maria, acompanhava a Grazi Morojinski, a Laís Melo, a Priscila, o Ricardo e o Enderson. Acompanhava todos esses líderes aqui. Era do meu discipulado. E eu fazia isso todos os jejuns do ano. Cadernava, pegava o alvo de cada um e orava todos os dias, um por um. Ponto que eu olhava para a cara do sujeito, eu já sabia quais são os alvos dele. Perguntava, e aí, você já entrou na corte? E aí, você já está ganhando seus R$6.000 que você pedia? A nossa vida é feita de marcos, irmão. Você tem que ter marcos. Aqui está a toalhinha. O dia que eu fui ungido como pastor. Guardo com muito carinho. Vocês fazem parte disso aqui. Aqui está a semente que eu peguei lá na praia, na África, no Oceano Índico. Estava caminhando, chutei um negócio, era uma semente. O Senhor falou, leva para você como marco, para mostrar onde você teve. 2011 eu fiz essa viagem. Não, 2012 eu fiz essa viagem para a glória de Deus. Quero te falar, não viva a sua vida por viver. Saiba contar os seus dias e viva com marcos na sua vida. Amém? Glória a Deus. E hoje eu quero falar com vocês a respeito de um projeto que Deus tem colocado no nosso coração, que é o projeto A Minha Igreja é 10. E hoje eu quero lançar esse projeto oficialmente como igreja. Então nós cremos que uma igreja, uma célula, de fato que é 10, é uma igreja que faz muito mais do que tem feito. Amém?
é uma igreja que Deus dá os desafios e nós avançamos com mais força diante dos desafios que Deus tem nos dado. É uma igreja que tem dinamismo, é uma igreja, uma célula que tem unção, que tem poder e anda com estratégias. A nossa vida tem que ser uma vida caminhada com estratégias. Não tem como você caminhar a sua vida sem estratégias. Não tem como você andar sem estratégia. Então Deus tem nos desafiado a avançar com mais força nesse tempo. Então a célula 10, a igreja 10, é uma das estratégias pela qual nós vamos fazer proezas aqui na Zona Norte, amém? Eu tenho certeza que nós vamos colocar isso em prática e nós vamos dar um salto de maneira, espantosa nas nossas células, na nossa igreja, na vida da igreja. E como células fortes nós vamos avançar, porque eu sei que tem um exército sendo levantado no nosso meio. Então nós precisamos, a grande maioria dos nossos irmãos são irmãos que já estão nas nossas células, que já estão sendo consolidados, que já estão sendo acompanhados. Muitos se batizaram, muitos já fizeram cursão, muitos já fizeram CTL, estão prontos para serem líderes e estão no nosso meio. E quem não é líder aqui, levanta a mão, deixa eu ver. Quem não é líder, quem não lidera uma célula? Aleluia, você vai liderar uma célula esse ano, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Eu quero mostrar para vocês 10 características de uma igreja, de uma célula 10. Amém? Tome nota, eu vou mandar isso aqui também para vocês. Primeira característica é uma célula, uma organizada, e a célula é estruturada conforme a visão da igreja. Então não é uma célula 10, não é uma célula que anda de qualquer forma, que anda de qualquer jeito, mas antes ela é estruturada segundo aquilo que nós temos como visão de igreja. Amém? Então você ser membro de uma célula organizada é muito bom, sim ou não? É tão ruim quando você vai em uma célula e o negócio sai desorganizado. Você chega na casa do anfitrião, as cadeiras não estão postas, não tem um ambiente, a TV está ligada na TV Globo, está passando TV Globinho, não passa TV Globinho mais, né? Essa foi a última vez que eu assisti a TV Globo. Mas enfim, está ligado em qualquer outro, balanço geral, isso passa, né? Balanço geral, só morte, está lá a TV ligada no balanço geral, misericórdia. Entende? Então, mostra desorganização. Quando você chega no culto, está tudo bagunçado, aquelas cadeiras, tudo. Você dá importância para isso? Eu dou muita importância. E por isso eu não chego no culto na hora do culto. Eu sempre chego uma meia horinha antes. Agora que eu estou tendo discipulado com os líderes, eu chego quase 2 horas antes do culto. Por quê? Antes de eu organizar meu discipulado, eu organizo o prédio. Se tiver alguma coisinha, hoje eu cheguei meio afoito, e aí nós tivemos que organizar o prédio antes. As irmãs já catou a vassoura, já varreu ali na frente, já organizando rapidão. Por quê? Demonstra organização. Quando vocês chegam, quando os irmãos chegam, fala, nossa, está organizado. Mas saiba, teve pessoas que trabalhou antes para organizar. Então, células 10 são células organizadas. Uma igreja 10 é uma igreja organizada. É uma igreja que você chega, dá uma aparência boa. Nossa, as paredes não tá feia, tá tudo pintadinho. O ar não tá gelando tão bom, mas vai gelar mais ainda. Vamos colocar aquela máquina para funcionar em nome de Jesus. E aí a gente vai avançando. Sabe, ninguém pode receber de Deus sem organização. Você pode dizer isso? Fala assim, ninguém recebe de Deus sem organização. Você que está em casa, diga aí, ninguém recebe de Deus sem organização. Eu não ouvi. Amém? Fala mais alto, irmão. Sabe, então você se lembra quando Jesus, então ele estava para multiplicar 5 pães e 2 peixes? Isso está lá em Marcos capítulo 6, versículo 34. Marcos 6, 34. Abra para mim, por gentileza, Rebeca. Marcos 6, 34. Nós vamos ler até o versículo 42. A palavra de Deus diz,
ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque era como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar muitas coisas. Ele, declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já é avançada a hora. Despede-nos para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, lhe respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhes: iremos comprar 200 denários de pão para dar-lhes de comer? E ele lhe disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabei-o eles, e responderam: 5 pães, 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E fizeram repartir-se o grupo de 100 em 100 e 50 em 50. Tomaram eles os pães e os peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou e, partindo os pães, deu aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiram também os peixes. Todos comeram. Falam, todos comeram. Por que todos comeram? A Bíblia diz que todos se fartaram. Em algumas traduções, todos comeram, todos se fartaram. Então era uma grande multidão, uma massa de aproximadamente, irmãos, 10 mil pessoas. 10 mil pessoas. E como que uma multidão tão grande pode se alimentar tão facilmente? Então a resposta está na organização. Fala assim, organização. Sem organização não tem como você dar alimento para todos. Por isso nós somos uma igreja organizada, por isso nós nos organizamos como célula. Porque eu tenho certeza que o alimento vai chegar lá na ponta, porque o líder Marcelo, todas as semanas, junto com o líder Vieira, estão lá na célula, trazendo alimento para a célula. Porque eu sei que o líder Lucas vai estar com a sua célula, dando-lhes o alimento. Então, sem organização, centenas de pessoas ficariam sem comer. Então, grupos de célula organizados recebem o maná de Deus, amém? Então, por isso a sua célula tem que ser organizada. Líder, você deve ter uma agenda. Líder, você deve organizar as funções da sua célula. Você deve organizar ali cada etapa da sua célula. Você deve organizar os seus eventos pontes, organizar um ambiente de cada reunião, organizar os alvos para o encontro, organizar os alvos de batismo, organizar os alvos, né, dos tempos de comunhão. Então você precisa organizar para que tudo aconteça de acordo com o que o Senhor tem colocado no seu coração. Então, quando nós falamos de célula organizada, nós estamos falando de célula que está pronta para receber o alimento. Célula que está pronta para receber os desafios, ou seja, pronta para crescer. Organizar é se preparar para crescer. Fala assim, organizar é se preparar para crescer, para avançar. Então essa é a primeira característica de uma célula 10. Ela é organizada. A segunda característica é uma igreja, uma célula em que os membros têm e desenvolvem no mínimo uma responsabilidade. Presta atenção. Uma célula 10. Uma célula 10 é uma célula que os membros desenvolvem responsabilidades. Todos os membros da igreja, todos os membros das células, eles têm que ter responsabilidades. Fala assim, eu não sou crente de banco. Eu vou desenvolver responsabilidades. Na minha célula, vira para o irmão do seu lado e fala assim, meu irmão, te desafio a assumir responsabilidades na vida da igreja. Lá em Marcos 16:15, Jesus lhes disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Sabe, então, sem dúvida alguma,
A palavra do Senhor é muito clara e direta para todos aqueles que nasceram de novo. É muito clara. Jesus disse, ide. Jesus disse, vai. Isso é imperativo, ou seja, é uma ordem. Todos nós que verdadeiramente amamos o Senhor, devemos ir cumprir o ide. Todos nós. Não precisa ser, uma grande revelação para você ir. Precisa. Você deve ir e fazer discípulos. A obra que nós temos é ir e pregar o evangelho do Senhor. Então Jesus disse que toda a criatura. Então, o que nos mostra que todos nós temos responsabilidades de anunciar o evangelho? A célula é uma oportunidade de cumprirmos a ordem do ide de Jesus. A célula é uma oportunidade. Então, o membro ativo, ele está sempre em desenvolvimento. Então, não basta, irmãos, estar no corpo de Cristo. É preciso estar conectado e pronto para ser útil para o desenvolvimento e o crescimento desse corpo. Porque senão, nós ficamos aqui como parasitas, só sugando e não desenvolvemos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Então, uma das estratégias do inimigo para impedir, irmãos, que a obra do Senhor, de Deus, avança, é tentar nos inutilizar, é tentar nos colocar de lado, é tentar nos colocar no canto. Então, para isso, ele usa muitas artimanhas, como tentar nos confundir sobre as nossas próprias responsabilidades no corpo, na célula. Cada membro do nosso corpo tem uma função. Se o meu dedinho que está aqui não desenvolve a função dele corretamente, ele está inutilmente no meu corpo, sim ou não? Se você arrancar o dedinho, você não vai ter força de pegada na mão mais. Por isso o dedinho está aqui, o mínimo, ele está aqui para você ter força na pegada. Se você arrancar o dedinho do seu pé, o seu equilíbrio acaba. Você não tem equilíbrio mais. Arranca o dedinho do seu pé para você ver. Acabou o seu equilíbrio. Sabia? Tão pequenininho, mas te dá uma estabilidade. Presta atenção, irmãos. Você não é insignificante no corpo. Você não é insignificante na vida da igreja. E você deve desenvolver funções no corpo. Diga amém. Certa vez eu ouvi que um irmão, ele disse o seguinte: eu era discipulador nessa época. Fabelzes, eu não preciso de me envolver com essa questão de fazer alguma coisa na célula. O meu líder já faz. Eu só vou lá, sento no banco, escuto e vou-me embora. Eu falei para esse irmão, você está errado. Todos nós devemos funcionar no corpo de Cristo. Todos nós devemos nos desenvolver no corpo de Cristo. Todos nós devemos avançar no corpo de Cristo. Normalmente o líder de célula, ele assume a maior responsabilidade. Sabe por quê? Porque tem irmãos que são parasitas. Não querem ajudar o líder. Não querem se desenvolver na vida da igreja, com a sua célula. Uma igreja 10, uma célula forte, será quando todos os membros assumirem responsabilidades. Fala assim: eu vou, em 2023, assumir responsabilidades. Imagine quanto cresceremos quando todos os membros se comprometerem com o crescimento da célula, com o desenvolvimento de, no mínimo, uma atribuição na célula. Uma atribuição. Quer seja mandar uma mensagem, quer seja fazer o lanche, quer seja convidar um visitante, quer seja fazer o quebra-gelo, quer seja trazer a palavra, quer seja ministrar o louvor, quer seja, receber os irmãos com alegria, quer seja ser um secretário, anotar ali todos os eventos da igreja e disponibilizar isso para a sua célula, quer seja anunciar, irmãos, hoje é aniversário do fulano da nossa célula, vamos a reunir para comemorarmos esse aniversário. Entende? É uma função, vocês têm que se sentir parte do corpo.
parte da igreja, aí sim nós vamos avançar. Quando nós falamos sobre compromisso, eu me refiro então a níveis, ao nível de comprometimento prático. E eu vou trazer para você algumas vantagens desses comprometimentos. Por quê? Traz assiduidade nas reuniões de células e cultos. Traz crescimento e novas experiências para cada membro das nossas células, da nossa igreja. Traz unidade da célula com o propósito de multiplicar. Então, ao nos comprometermos, nós seremos de fato uma igreja de ministros, cheios do Espírito Santo, envolvidos com encargos para avançarmos, se nós nos dispusermos a fazer o que tem que ser feito a partir das nossas células. Amém? Então, terceiro aspecto de uma igreja, uma célula 10, é que os membros oram e jejumam pelo crescimento da mesma. Uma igreja que não ora, que não jejuma, ela não crescerá. Uma célula que não ora, que não jejuma pelos membros da sua célula, da sua igreja, não vai crescer, não vai avançar. Então nós precisamos constantemente orar e jejumar. O líder de célula deveria ter o dia oficial da sua oração. O dia oficial do seu jejum. Oração é todo dia. Deveria ter um dia oficial. Falar, tal dia é o dia do meu jejum. Pela minha célula. Eu vou jejumar. Eu vou me abster de álcool. Eu tomo café da manhã, almoço e janta. Eu vou me abster às vezes de 2 refeições. Eu vou me abster de uma. Eu vou jejuar. E eu vou orar pela minha célula. A gente tem que parar com essa... Nós somos legalistas aqui na videira em relação ao jejum. Se não for jejum de uma refeição, parece que não é jejum. Sim ou não? A gente tem que parar de legalismo. Você pode se abster uma parte do seu dia. Amém? Quantas vezes, quando eu era adolescente, eu não levantava de jejum e ia para consagração, orar com as irmãs do Coque, lá na Assembleia de Deus de Madureira. Durante o sábado de manhã. Eu ia todos os sábados. Estava lá com as irmãzinhas. Eu acho que era o único jovenzinho que estava lá. Mas eu estava lá, orando com as irmãs. Sábado de manhã. Eu levantava em consagração. Ia para a reunião de consagração. Orava. Chegava em casa. Eu ia para o meu quarto. Orava. Dobrava. Eu era bem legalista também. Dobrava os meus joelhos. Entregava o jejum para o Senhor. Aí eu ia comer, feliz. Parece que eu estava 20 dias de jejum, bati aquele pratão. Oi, mãe, tá difícil demais esse jejum. Bem, eu era um jovenzinho, tinha 12 anos. Sabe, irmãos, nós temos que orar e jejumar. Esse é o segredo do crescimento. E nós vamos crescer nesse ano. Por isso eu quero desafiar você, todas as quintas-feiras eu estou aqui. Se eu não tiver, vai ter um líder aqui para orar junto com você. Pelos nossos alvos como igreja. Orar pelos seus alvos. Tempo gostoso, tempo que nós paramos, desconectamos de tudo. Nessa quinta-feira passada foi tão bom. Estava eu, minha esposa, os filhos e o sobrinho da Catiúce. Estávamos aqui orando, foi maravilhoso. Tempo de derramar diante do Senhor. A oração e o jejum são fatores primordiais para o avanço. Sabe, o membro com verdadeiro encargo, ele se dispõe a jejumar. Ele se dispõe a orar. Eu queria colocar uma prática para você. Todos os dias. Você acha que isso não traz efeito, mas traz. Todos os dias, antes de você colocar o primeiro garfo de comida na boca, fala assim: Senhor, abençoa o meu líder da célula e a sua família, e abençoa os meus pastores também. Amém. Aí você conta.
Faz isso. Abençoa os seus líderes. Abençoa os seus liderados. Sabe, ninguém precisa falar da importância de orar por cada um. Sabe, se nós realmente amamos e queremos ver o melhor de Deus para o rebanho que Ele tem nos dado, nós vamos nos dispor a orar todos os dias. E eu queria dar algumas dicas para você. Eu fazia eu tinha uma oficina de lanternagem de pintura lá em Goiânia, né? Então eu fazia esse negocinho aqui, porque ele cabe certinho no bolso. Eu não orava só no meu devocional. Ele ficava comigo 24 horas, quase. E aí eu estava andando, aí eu lembrava do fulano. Ô Jesus, o que é que o fulano... Eu lembrava, por exemplo, da Débora. Oh Deus, abençoa a multiplicação da célula da Débora. Abençoa que ela tire a carteira de motorista. Abençoa que ela entra na corte esse ano. Ela já está casada com o Ricardo, Débora. Abençoa o visto dela. Abençoa que ela tenha prioridades, né, familiar. Abençoa que o pai dela compre um carro. Abençoa a prima da Débora, a Bia, na vida espiritual. E traz um emprego para a Débora. Ela trabalha em uma grande empresa, Goiânia. Carregava. Fazia desse jeito. E eu faço até hoje. Tem os alvos. Quem me manda os alvos, eu tenho no meu celular. Tá meio brega, né? Eu tenho no celular. Mas isso aqui é bom, porque mostra a importância. Eu tenho no celular. Tem uma nota dos líderes que me mandaram. Manda, eu coloco lá. Orar. Aí eu pego os alvos, estou lá. Fulano. Assim, eu abençoo o alvo. Dá para ele. Ser levantado como tem uma bênção. Entendeu? Você tem que fazer isso. Escreva os alvos. Escreva o nome dos membros da sua célula. Põe no bolso. Faça uma corrente de oração na sua célula. Irmão, nós vamos fazer uma corrente de oração. Nós vamos, a partir do momento que nós levantarmos, você vai tirar 10 minutos para orar pela nossa célula. Então, durante essa hora do dia, nós vamos fazer isso acontecer. Dessa hora até essa hora. Então, 10 minutos, você ora, você liga para o fulano. Fulano, agora está com você. Como um revezamento. Aí o fulano vai, beleza, irmão, está comigo. Aí o irmão começa a orar, 10 minutos. Depois, liga para o outro. Irmão, mas liga, não manda um WhatsApp não, para confirmar que ele entendeu. Irmão, beleza, copiei aqui. Estou orando. Faça uma corrente de oração. Faça uma caminhada de oração também. Pega a sua célula e fala, irmãos, hoje nós vamos sair da toca. Fala, célula saindo da toca. Vamos fazer uma caminhada de oração aqui no bairro onde a nossa célula está. Na quadra. Aí você pega a sua célula, de 2 em 2, sai, põe um tênisinho, e vai dar a volta no quarteirão, na quadra, onde a sua célula está, e vai profetizando, Senhor, nós profetizamos sobre essa quadra, sobre essa região, que nós vamos ganhar essa região para o Senhor. Eu profetizo que os vizinhos da minha direita, da minha esquerda, eles vão se amolecer o coração para o Senhor. Eu profetizo que eles serão atraídos à nossa célula. Vai profetizando e vai visualizando. Faça reuniões proféticas na sua célula. Põe lá as 15 cadeiras. Tem 3 pessoas, mas começa a profetizar sobre cada uma das cadeiras. Fala, eu profetizo nessas cadeiras. Vão sentar grandes líderes, grandes discipuladores. Famílias serão estruturadas quando sentarem nessas cadeiras na minha célula. Eu declaro a restauração de famílias que estão destruídas. E aí você vai orando. Amém? Estratégias. Você está anotando? Se não está, depois você rumina a palavra. Voltou a gravar, Lucas? Aleluia, glória a Deus. O Senhor nos dá um computador top. Em nome de Jesus. 4º ponto. É uma igreja, é uma célula em que os membros estão juntos além da reunião da célula. Oh, irmãos, isso aqui faz muita diferença. Uma célula, uma igreja 10 é um grupo que busca muito mais aproveitamento juntos. Estão juntos o tempo todo, a alegria de estar juntos, para se divertir, para jogar uma bola, para fazer um churrasco, ir para aquele parque da cidade com a sua célula. Não espera os discipuladores, os líderes.
outro líder fazer, não, faz você. Irmãos, olha, hoje depois do culto, nós estamos tendo a oportunidade de ter 2 cultos agora. Por que você não faz assim? Sai do culto de manhã, irmão, hoje o almoço vai ser na casa do irmão tal da nossa célula. Vai para lá, junta, faz uma vaquinha, passa ali, compra o frango. E já faz um arroz branquinho, soltinho assim. Compra aquele pozinho da morte, faz aquela jarrona de suco bem gostoso. Come aquele franguinho, tá aguando aí, né, gente? Compra aquele franguinho maravilhoso. Toma com aquele suquinho maravilhoso com a sua célula. Faz isso acontecer, irmãos. Gera vínculo. Os irmãos de Planaltina, sai daqui, irmão. Eu estou saindo do culto, vou desembarcar na sua casa, hein? Amém? Vamos fazer o almoço aí na sua casa, vamos ter comunhão. Depois nós vamos sair da sua casa e vamos diretamente para o culto. Toda a célula junto. Amém? Hã? O discipulador vai na aba, cada semana está numa célula. Hoje eu fui convidado para um negócio mais bom. Oh, Deus, meu Deus. Deus é bom. Irmãos, você não pode perder a oportunidade. Mostrar, sabe, alegria de estar juntos. Sabe, muitos visitantes, eles se convertem participando de comunhões. Eles ficam alegres e admirados quando vão para a comunhão. Fala, gente, eu achei que vocês eram tudo quadrado, tapado, sem eira, sem beira, mas eu percebi que vocês são alegres, que vocês são felizes, que vocês se divertem, que não precisa de cachaça, não precisa de droga para vocês serem felizes, e vocês são alegres o tempo todo. E aí eles se conectam com a gente. Sim ou não? Mas você tem que entender, temos que ter alegria. Sabe, unidade. É como nós procurarmos uns aos outros para forçar a barra, para ter comunhão, para estar junto. Para termos célula 10, nós precisamos de momentos de comunhão frequente. Não só no dia da célula. Dia da célula é inegociável, amém? Negociável. Célula é inegociável. Mas tem 6 dias da semana, fora a sua célula, que você pode fazer alguma coisa com a sua célula. Amém? Diga amém, você que está em casa também. 5º ponto. Uma célula 10 é uma célula que participa dos cultos e eventos da igreja. A igreja tem que estar envolvida na igreja. Uma célula tem que estar envolvida na célula. Uma célula que não está envolvida nos eventos da igreja é uma célula desconectada da igreja. Por isso, você líder tem que ser aquele cuidadoso para não ter eventos paralelos aos eventos da igreja. Os eventos da igreja são para toda a igreja. E você tem que estar junto. Que eventos são esses? Os cultos, as conferências, treinamentos. São eventos da igreja. A Bíblia nos mostra e dá uma importância que há, sabe, na estratégia para o crescimento de uma célula 10. Lá no livro de Atos, eles dizem o seguinte: eles perseveravam juntos, unânimes, diariamente, nos cultos. Então esse é o caminho de uma célula, de uma igreja 10. Ela se reúne semanalmente nas casas. Nesse dia os irmãos ministram na vida uns dos outros. Fé, ministram impondo as mãos. Líder de célula, presta atenção. Você tem que ser esse que tem a autoridade, que chega e põe as mãos. A unção para ser transferida através das suas mãos. Põe as mãos. Põe as mãos sobre os seus liderados. Libera unção, libera força, libera fé. Às vezes o irmão chega lá apático. Põe as mãos, levanta, fala: em nome de Jesus eu ministro sobre a vida do Félix. Eu declaro a bênção, o favor do Senhor sobre ele. Eu declaro a unção do Senhor sobre a Gabi. E aí vai ministrando, vai enchendo ele de fé. Porque nós somos um canal que flui. Há uma transferência do seu espírito para os seus discípulos também. Então uma célula forte também, ela participa dos cultos da igreja. Chamamos de culto de celebração. É uma ocasião para nós nos reunirmos no prédio da igreja para celebrarmos os frutos recebidos.
Oh, como eu anseio de ver os líderes de célula chegando e falando assim, não, esse lugar aqui é da minha célula. Aí chegam os irmãos, senta naquela fileira todinha, só a célula. Ah, vai ser maravilhoso demais. E o líder na ponta. E a fileira todinha. Aqui é a minha célula. Aí tem que colocar isso como prática. Você, líder, tem que chegar no culto vindo com a sua célula. Trazer sua célula para o culto. Entende? Está sentindo falta de algum irmão da sua célula? Manda mensagem para ele agora. Fala, meu irmão, estou sentindo falta de você aqui no culto. Por que você não veio? Entende? Isso faz parte, sabe? Nós não deveríamos de participar dos cultos. Pois é nos cultos que nós vamos receber palavra de vida, de ânimo, motivação. Nos cultos nós recebemos uma injeção do Espírito Santo. Para quê? Para cumprirmos o propósito que temos durante a semana. E a semana é mais abençoada, sim ou não? Fala a verdade, quando você vem no culto, parece que a semana é mais leve. É ou não é? Por quê? Você está na comunhão. Um abraço que você recebe aqui, meu irmão, a poeira do mundo já está sendo limpa. Já está sendo colocada por terra. Então no culto nós temos a oportunidade de ofertar. Ou seja, temos o privilégio de semear em uma terra boa e colhermos frutos dessa prosperidade. Então eu quero desafiar você nesse ano, que a nossa igreja é uma igreja 10. Eu quero desafiar você a vir para as nossas reuniões de célula e cultos, trazendo no mínimo R$10 de oferta. R$10. Se você não tem, fala, Senhor, eu quero R$10 toda semana para mim ir para o culto e ofertar R$10. Eu quero R$10. Os líderes agora, a partir de hoje, eles não vão deixar de tirar a oferta na célula. Toda semana eles vão tirar a oferta na célula. E você já vai com a sua notinha de 10 conto guardado no bolso, assim, enroladinha. Você fala, vai lá, 10 conto, você já achou bom, né? 10 conto assim, ó, no bolso. Isso aqui é da minha célula. E aí você põe lá no envelope da oferta da célula. Amém? É um desafio para nós como igreja. Sexto ponto, uma célula, uma igreja 10 é uma célula que tem líderes em treinamento. Líderes em treinamento. Não tem como uma igreja, uma célula avançar se você, irmão, não se dispõe a ser um líder em treinamento. Você tem que, às vezes você não tem tanta habilidade, então você precisa de quê? Desenvolver habilidades. E você se coloca como líder em treinamento, não é para ser líder automaticamente, mas é para ser treinado para ser um líder. Pastor, eu não quero ser líder, mas na vida da igreja, mas você vai ser treinado para ser líder na sociedade. Vai ser treinado. No momento que o Senhor tocar no seu coração para você ser um líder na igreja, aí você assume a posição. Amém? Mas o alvo é que você seja treinado, porque vai ter um irmão, líder de célula, que vai estar reunindo com você semanalmente, trazendo água viva da palavra de Deus, que vai te transformar, que vai limpar as bicheiras que está dentro de você, vai ministrar sobre a sua vida, vai impor as mãos sobre você, vai ministrar pessoalmente para você. Isso é fora do contexto de célula, mas é discipulado, um a um, com cada líder em treinamento. Então, Pedro, Tiago e João, eles tiveram experiências com Jesus que os demais não tiveram. Porque eles estavam numa vida de mais intimidade. Muitos até querem ser discípulos, mas poucos querem caminhar com Jesus. Ser discípulo é andar aonde o mestre está indo. Mas querer estar com Jesus em todo o tempo é diferente. O mestre vai para o monte, já está lá, os enxeridinhos. Por isso eles viram, sabe, no Monte da Transfiguração, eles viram Elias, eles viram Moisés conversando com Jesus. Eles experimentaram experiência. Jesus também os chamou também para orar com a filha de Jairo. Só foi os 3. É íntimo, é intimidade. Dentre os 3, tinha o queridinho. Às vezes alguns irmãos me acusam de eu ter o queridinho. Vou falar um negócio para vocês. Queridinho é aquele que quer estar mais próximo.
João era esse que queria estar mais próximo. Por isso ele era acusado de ser o queridinho. Não se preocupa não. Se você quer estar mais próximo do seu líder, deixa que te chamem de queridinho. O problema é deles, você que vai desfrutar. Amém? Não tem problema não. Sabe, sem dúvida, eles foram os mais bem treinados por Jesus. Eles tiveram um ministério frutífero demais. Sabe, a célula 10 também precisa ter Pedro, precisa ter Tiago, precisa de ter João. São eles que terão as experiências profundas com Deus para quê? Para transmitir para as células. Então, eles que vão ver as coisas que os outros talvez não estão vendo. São os líderes em treinamento. Esses aqui eram os líderes em treinamento de Jesus, do discipulado dele. Sabe o desafio que eu dou para você, líder de célula? Quantos são líderes de célula? Levanta a mão para me ver. Aleluia. Te dou um desafio para esse ano. Você vai orar incansavelmente por 3 líderes em treinamento. Senhor, eu quero 3 líderes em treinamento. Eu quero. Quem não é líder em treinamento? Levanta a mão aqui para mim ver. Quem não é líder em treinamento? Não é? Levanta a mão. Você vai ser. Você vai procurar o seu líder. Você vai falar, líder, não sei como é esse negócio de ser líder em treinamento. Para mim parece um negócio sem eira, sem beira, mas eu quero aprender. Me ensina. Me treina. Eu me disponho a ser treinado por você. Amém? Quantos vão fazer isso hoje ainda? Diga amém. Nossa, o amém foi fraco. Meu Deus do céu. 7º. Uma igreja 10, uma célula 10 é uma igreja e uma célula em que todos os membros cursam o cursão e o CTL. O que é isso, pastor? Cursão e CTL. Cursão é o curso de maturidade no Espírito. CTL é o curso de treinamento de líderes. Eu vou falar alguns versículos, Rebeca, se você puder ser rápida, vai ser bom. 2 Pedro 3,18. 2 Pedro 3,18. Antes cresçais na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Oséias 4,6. Oséias 4,6. O meu povo que está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei. Para que não sejas sacerdotes diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Senhor, também eu esquecerei teu filho. Mateus 2,7. Mateus 2,7. Porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da tua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Oséias 6,6. Oséias 6,6. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Hebreus 2,14. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Provérbios 2:1. Mas podem ter o sábio do que a fonte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Provérbios 22:12. Os olhos do Senhor conservam aqueles que têm conhecimento, mas a palavra do iníquo ele tornará. Provérbios 3:13. Provérbios 3:13. Feliz é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Então, fazer o cursão em CTL é para que você possa crescer em conhecimento do Senhor, crescer em sabedoria, crescer em revelação, crescer no caminhar com o Senhor. A palavra de Deus, ela é enfática em dizer que quando nós buscamos conhecimento, nós estamos buscando a sabedoria que vem do alto. Quantos querem ter sabedoria do alto para a sua vida? Então venha fazer o cursão em CTL comigo. Amém. Lá em Planaltina vamos ter cursão em CTL. Aqui no Paranoá vamos ter cursão em CTL. As matrículas
já estão abertas. Você tem que fazer o cursão CTL, você vai procurar o seu líder. Quanto que vai custar o cursão CTL nesse ano, pastor? Vai ser o custo de R$100, ou R$40 de inscrição e mais 6 parcelas de R$10. Pastor, para que esse recurso? R$40, eu vou te dar 2 apostilas para você estudar, para você ruminar. R$10 por mês. No final do semestre, em julho, nós vamos ter uma grande formatura do cursão e CTL aqui no prédio da igreja, para a glória de Deus. E você já vai estar com a sua beca pronta para você fazer a sua formatura em nome de Jesus, amém? Então você vai fazer o cursão e CTL. 8º, é uma igreja, uma célula que tem visitantes e que envia esses visitantes para o encontro. Entende? Sabe, Deus ele se alegra quando os seus filhos vão à reunião da célula. Mas o Senhor também espera que nós possamos ir atrás dos perdidos, trazê-los para a comunhão da igreja e conectá-los ao caminho da salvação. Isso é nós que vamos fazer. E nós vamos desenvolver isso ao longo desse ano, porque a nossa igreja é uma igreja. Então nós vamos desenvolver isso. Então, para que isso aconteça de uma forma prática, nós vamos fazer todos os meses eventos pontes. Todos os meses vai ter um evento ponte. Nesse evento ponte, você vai fazer uma lista, presta atenção. Você vai fazer uma lista, você vai pedir para o Senhor, Senhor, me dá uma lista das possíveis pessoas que possam vir para a minha célula, que possam ser alcançadas por mim. Lembrou do cara da padaria? Põe o nome dele. Lembrou do cara que te vende lanche todo dia? Põe o nome dele. Lembrou daquele frentista que você vai lá no posto de gasolina, é sempre ele que te atende? Põe o nome dele. E aí você vai fazer um convite para essas pessoas no momento oportuno estarem visitando o evento ponte. Você não vai falar que é uma célula, que é uma reunião da igreja, não vai falar nada disso. Fala, cara, eu vou fazer um jantar lá na minha casa, eu queria te convidar para ir. Olha para mim. Eu queria te convidar para ir. Vamos comigo? Chegar lá, o evento ponte vai acontecer. E depois vai ter um jantar. Amém? Nesse dia vai ser um dia muito top, porque vai acontecer sempre antes do culto da esperança. Todo final do mês nós temos um culto, que é o culto evangelístico, o culto da esperança, amém? Uma semana antes vai acontecer o evento ponte. Todos os meses vai acontecer, e você vai poder convidar as pessoas para estar participando. Também, 9º ponto, é uma célula que consolida os novos convertidos, no qual cada membro é consolidado e os leva às águas do batismo. Esse ano vai ser um ano que esse tanque batismal vai ser muito usado. O que vai acontecer? Pastor, fizemos o evangelismo aqui na célula, já tem 10 pessoas para ser batizadas. Nós vamos abrir o tanque, encher e vamos batizar. No outro mês, pastor, outra célula, 2 outras células, pastor, o meu evento ponte bombou de um jeito aqui que tem uma família inteira querendo batizar. Aí tem mais de 10 pessoas. Vamos abrir o tanque, vamos encher e vamos batizar. Então, nós vamos ter muitos batismos ao longo desse ano, de jeito que nós possamos batizar múltiplos de 10. Fechou 10? Batiza. Fechou 10? Batiza. Fechou 10? Batiza. Então, irmãos, vai ser uma grande festa. Imagina, todos os meses do ano nós tivermos um batismo com 10 pessoas. Ao final desse ano de 2023, nós vamos ter batizado mais de 120 pessoas. Para a glória de Deus. Isso é possível? Totalmente possível. Amém? Imagina a festa que vai ser. Todo mês a sua célula está enviando um para batizar. Eita glória! Todo mês é um alvo meu. Vou colocar um alvo meu para a célula. Todo mês eu vou enviar um para o batismo. Todo mês. Você está terminando a consolidação com um, já está levando outro para o batismo. E aí aquele que está consolidando já está pegando o que você batizou e já está consolidando ele e vai virando aquele ciclo.
Irmão, vai ser um mover do Senhor aqui, céu na terra aqui na Zona Norte. Amém? Sabe, o Senhor ele perguntou aqui em João 21:17. O Senhor ele pergunta algo que choca o coração daquele discípulo. João 21:17. João 21:17. A palavra de Deus diz: pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se porque por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas. Ele respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Presta atenção. Você ama a vida da igreja? Você ama o Senhor? Apacenta aqueles que o Senhor tem colocado à sua volta. Não diga que você é incapaz, que você é insignificante. Você tem habilidades e você pode desenvolver isso, sim. E você vai desenvolver em nome de Jesus. Talvez você parou pelo caminho, mas eu te digo, hoje é o dia de você sair daqui diferente e assumir a posição ao qual o Senhor tem te colocado. Em nome de Jesus. Sabe, nesse ano, vai ser um ano onde nós vamos viver o sobrenatural. 10º, é uma igreja, uma célula que se multiplica. Eu creio que no final desse ano de 2023, todas as nossas células se multiplicarão. Todas. Não vamos abrir mão de nenhuma dessas células se multiplicarem. Todas elas se multiplicarão. Vocês que estão me olhando aqui serão líderes de célula, estarão à frente de células em 2024 para avançarmos e ganharmos essa região para a glória do Senhor. Então, meu irmão, é tempo de nós nos posicionarmos para aquilo que o Senhor quer fazer. Multiplicar é uma ordem do Senhor, é uma ordem que nós temos para cada célula 10. Por isso, se a sua célula não tem 10 pessoas, você vai orar incansavelmente: Senhor, eu quero 3 líderes em treinamento e eu quero 10 pessoas na minha célula. Eu creio, nós vamos chegar a esse alvo muito antes do que nós pensamos. Toda a nossa igreja vai ter, todas as células da nossa igreja vai ter no mínimo 10 pessoas. Todas as células vai ter no mínimo 10 pessoas. Vai ser muito antes do meio do ano. Nós vamos chegar no final do ano com mais de 200 pessoas na vida da nossa igreja. Nós vamos multiplicar, porque o ano que vem nós vamos alcançar aquele alvo que nós perseguimos há muito tempo, de 300 irmãos, o ano que vem. Mas esse ano, toda a nossa igreja é uma igreja 10. Amém? Sabe, a palavra de Deus diz lá em Gênesis 1:28. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Então nós devemos multiplicar, porque essa é a vontade de Deus. 1 Timóteo 2:45, isso é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Nós estamos aqui para levar todos os homens a entender que eles vão alcançar no Senhor. Então nós devemos multiplicar, porque temos a bênção de Deus. Células 10, igrejas 10 são igrejas que se multiplicam, e recebem a bênção do Senhor. O Senhor Jesus, Ele não abençoa aquele que retém, mas Ele abençoa aquele que multiplica. Por isso eu sei, irmãos, que a multiplicação dos nossos prédios não vai esvaziar o nosso culto aqui. Essas cadeiras já estão poucas. Eu já estou procurando cadeira para comprar. Por quê? Porque são poucas. Nós vamos ser surpreendidos. Lá em Planaltina nós vamos ser surpreendidos. Aqui no Paranoá vamos ser surpreendidos, porque há uma bênção do Senhor sobre nós. Amém? Esse é o ano de crescimento. Para finalizar, eu queria que você ficasse de pé.
Gênesis 9:1. Gênesis 9:1. E essa bênção é sobre a sua vida. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos. Ele disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Talvez você tenha passado por tempos de esterilidade no ministério. Talvez você tenha passado por tempos de sequidão no seu ministério. Você tem passado por sequidão e querendo filhos espirituais e às vezes não vem. Eu declaro hoje, é liberado a unção da fecundidade sobre a sua vida. Você vai multiplicar sobremaneira. Você vai ter filhos espirituais sobremaneira. O Senhor vai colocar sobre você uma posteridade que você não pode contar, não pode mensurar. Ei, contra as estrelas dos céus, se é que pode. Contra a areia do mar, se é que pode. Assim será a sua posteridade. O Senhor vai te levantar nesses dias com autoridade. O Senhor vai te levantar nesses dias com fé no seu coração para ver o sobrenatural dele acontecendo através da sua liderança. Você vai ter um santo problema, a sua célula vai explodir de tantas pessoas que vão chegar lá não querendo participar apenas, mas querendo se entregar de corpo e alma para ver a manifestação do Espírito Santo de Deus sobre a vida, sobre a casa, sobre os negócios de cada uma dessas pessoas. Eu vejo pessoas sedentas chegando desesperadas na sua célula, falando: eu quero a esperança para minha vida, porque eu não tenho mais esperança. Eu vejo pessoas se prostrando diante de vocês lá na sala da casa de alguns. Eu vejo as casas sendo incendiadas pela glória do Senhor. Eu vejo como as casas dos nossos anfitriões, como uma labareda de fogo sobre cada uma daquelas casas, aonde não tem como ser invisível, na região, no bairro, não tem como ser invisível.